sou Felipe Labruna. Esse canal se propõe a fazer análises de clássicos da literatura filosófica. E hoje, dezembro de 2024, eu aqui no Parque da Aclimação, na cidade de São Paulo, estou aqui para falar deste livro aqui, Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Esse livro aqui é datado de 1944. Como de costume, fiz algumas anotações para passar para vocês. Olha só as anotações aqui que eu fiz, tá? E hoje, então, eu gostaria de tratar dessa autora, que é considerada uma das maiores, se não a maior romancista do Brasil, tá? Vou falar um pouquinho da história dela e um pouco desta obra aqui, que é muito instigante, tá? Uma obra bem enigmática, uma obra existencialista e uma obra que trata de quebra de paradigmas da sociedade brasileira da década de 40. Tá? Então, a Clarice Lispector, o nome dela de nascimento Chaya Pinkassivna Lispector, ela nasceu dia 10 de dezembro de 1920, numa cidadezinha na Ucrânia chamada Chechelnik, e ela, com apenas 2 meses de idade, ela, sua mãe e seu pai se mudaram da Ucrânia, fugidos da perseguição bolchevique, né? Houve a Revolução Soviética em 1917, estava havendo uma perseguição contra os judeus, né? Uma perseguição antissemita, que era uma perseguição que tinha já alguns traços da perseguição antissemita que já havia no Império Russo Tsarista, né? Dos imperadores Nicolau I e Nicolau II. Então, naquele início da Revolução Soviética, naqueles primeiros anos, havia essa perseguição aos judeus, e essa família, num primeiro momento, havia pensado em se refugiar nos Estados Unidos, mas acabou vindo para o Brasil, mais especificamente para Alagoas, na cidade de Maceió, e ali viveram até quando a Clarice tinha mais ou menos 3 anos de idade. E com 3 anos de idade, essa família se mudou para o Pernambuco, na cidade de Recife, e ali permaneceram até 1934, ocasião, né, que a Clarice tinha 10 anos de idade. A mãe dela veio a falecer, então ela se mudou com o pai, né, para o Rio de Janeiro. E ali viveu, né, a infância, né, a partir dos 10 anos, a adolescência, e ela acabou prestando o vestibular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Direito, tendo passado inclusive em 4º lugar, e passou a exercer até um primeiro momento a atividade jurídica, mas depois ela se dedicou mesmo ao jornalismo e à escrita, né? Então a atividade profissional dela neste primeiro momento foi mesmo o jornalismo, né? Mais uma coisa que chama muita atenção, uma coisa que está registrada, é que a Clarice, já aos 7 anos de idade, escrevia histórias infantis, né, com um forte traço já existencialista, logo aos 7 anos de idade, né? Então ela tem uma coisa curiosa, né, uma coisa marcante em relação à biografia dela, que ela teve um grande amigo que se chamava Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso foi, na verdade, a primeira grande paixão dela, amorosa, né? Mas essa paixão não foi correspondida, porque o Lúcio Cardoso ele era homossexual, mas acabou se tornando um dos maiores amigos da vida dela. Mas fato é que ela se casou com um diplomata aos 22 anos de idade. Esse diplomata é chamado Mauri Gurgel Valente. Esse foi o casamento dela. É um casamento que durou por aproximadamente 15 anos e teve como fruto 2 filhos, né? Então, aos 23 anos de idade, em 1943, então no regime Vargas brasileiro, a Clarice adquiriu a cidadania brasileira. Então, naquele momento, ela adquiriu a dupla nacionalidade. E aos 22 anos de idade, aos 22, 23 anos de idade, em 1943, ela escreveu esse livro aqui,
Perto do Coração Selvagem, tá? Que foi, se trata do primeiro romance publicado pela Clarice. Essa aqui é da editora Rocco, é a editora que faz a publicação hoje. Inclusive a edição mais nova é uma capa vermelha que tem uma obra de arte que foi feita pela própria Clarice. Mas esse livro ele é conhecido por ter sido rejeitado pela primeira editora que ela apresentou. Mas a primeira editora que acabou publicando esse livro foi a editora Uma Noite. Então a editora Uma Noite foi a quem publicou essa obra pela primeira vez. Né? Então esse livro aqui, ele retrata, né, ele pertence à chamada terceira fase do modernismo, também chamado de pós-modernismo, né? O pós-modernismo, ele é conhecido por ter começado em 1945 e sendo encerrado no final da década de 70. Além da Clarice Lispector, um outro grande expoente do pós-modernismo, né, essa terceira fase do modernismo, é o João Guimarães Rosa, sobretudo na obra Grande Sertão Veredas. Mas de qualquer forma, essa obra de 1944 também acaba se encaixando nessa fase do modernismo, a terceira fase, que é chamada de pós-modernismo. Esse livro aqui, ele é um marco para a época, porque ele trata sobre a quebra de paradigmas e a quebra de papéis que a mulher exercia na sociedade. Por quê? Porque naquele momento, na sociedade brasileira da década de 40, o que era retratado nas obras é que a mulher ela só teria dois tipos de papel. Ou ela teria o papel chamado um papel puro, né? Também que configuraria uma mulher submetida ao homem, né? Subserviente, subjugada, uma mulher aquele traço bela, recatada e do lar, aquela mulher dedicada aos afazeres domésticos e à criação dos filhos, aquela mulher que ainda era pouco ingressada no mercado de trabalho, né? Esse é um movimento que passou a acontecer com mais proeminência no pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então a mulher ou ela tinha esse papel puro, subserviente, submissa ao homem, ou então ela era retratada na literatura como uma mulher impura, uma mulher lasciva, uma mulher desobediente, uma mulher transgressora, uma mulher avessa aos prazeres da carne, né? Uma mulher promíscua. Então a mulher era tratada ou da forma pura ou da forma impura. E a Clarice vem para quebrar esse estereótipo, para mostrar que a mulher não necessariamente precisava seguir o caminho dado pela sociedade patriarcal da mulher pura e nem da mulher lasciva e impura, que era o seu oposto. Então, o que acontece? Aqui ela mostra como a mulher pode vir a se comportar seguindo as inspirações da sua própria liberdade, né? E aí é por isso que tem inclusive o nome do livro, né? Perto do Coração Selvagem. Eu já vou explicar um pouquinho do que se trata. Agora a gente vai tratar sobre o epígrafe do livro, tá? O epígrafe do livro é essa frase que tem aqui no começo, que é uma frase do escritor chamado James Joyce. James Joyce é um escritor irlandês que é conhecido pelo seu livro Ulisses, mas essa frase aqui foi retirada de um livro dele chamado O Retrato de um Jovem Artista. E essa frase é a seguinte: ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida. Então ele está querendo dizer aqui o seguinte, que mesmo sozinho, mesmo abandonado, desalentado, ele estava feliz. Ele encontrava a esperança, encontrava o conforto, encontrava a alegria, a felicidade. Então estava perto do coração selvagem, né? Perto do selvagem coração da vida. Então é daí que vem o título do livro, né? Que inclusive eu vou tratar um pouquinho melhor a seguir. Mas a personagem principal do livro, que é a Joana ela tem uma história muito parecida com a história da própria Clarice. Por quê? Porque a Joana, assim como a Clarice, ela era órfã de mãe, desde pequenininha. A sua mãe se chamava Elsa. Ela pouco sabia sobre a mãe dela, o que ela ouvia falar era através do pai e através de um amigo do pai dela, que conversava com ela às vezes. E ela também tinha tido uma infância praiana, assim como a Clarice Lispector, né?
E a Joana, ela era uma criança muito questionadora. Ela tinha muitas inquietações a respeito da existência, né? Então, um dia na escolinha, ela perguntou assim para a professora: professora, depois da felicidade vem o quê? A professora não sabia o que responder, a professora demonstrou inquietação, incômodo com a pergunta. Então a professora falou o seguinte: sabe o que você faz? Escreve essa pergunta num caderninho e daqui uns anos você se pergunta se você tem a resposta. Veja se você tem a resposta. Então, assim, a criança não se contentou com a resposta, né? Não sabia. O que vem depois, então, de cumprir os protocolos da vida, depois de ter feito os papéis que a sociedade impõe, a gente faz o quê? Né? Então, essa criança, ela tinha um traço, inclusive, podemos dizer assim, talvez ela tivesse um certo distúrbio de personalidade antissocial. Porque ela era uma criança, uma jovem que não demonstrava muita empatia pelo outro, pelo próximo, pelos outros seres humanos. Né? Ela não tinha muito assim uma noção de se colocar no lugar do outro. A Joana acabou ficando órfã também de pai, pequena. Passou a ser criada pela sua tia paterna e pelo seu tio. Esses tios já haviam criado uma prima da Joana, né, que inclusive já era casada. Mas o fato é que esses tios, principalmente a tia, não tinham muita paciência com a Joana, sobretudo em relação a essa personalidade pouco empática que a Joana tinha. A tia acaba convencendo o tio a deixarem ela num internato, uma espécie de pensionato, de orfanato, né? Ali que a criança acabou sendo educada, no orfanato. Inclusive, ela acaba até desenvolvendo uma paixão platônica por um professor, né? Mas assim, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte trata mais sobre a infância da Joana e tem algumas passagens da fase adulta dela, porque este livro ele não é muito literal, né? Inclusive ele tem uma estrutura que dizem que foi inclusive inspirada no livro do Hermann Hesse, O Lobo da Estepe. Por quê? Porque esse é um livro, ele segue um fluxo de consciência. Tem momentos que o narrador é a própria Joana, tem momentos que é a consciência da Joana, tem momentos que existe um narrador, uma narradora. Existem momentos que o que é narrado é a consciência dos demais personagens, sobretudo o Otávio e a Lídia, que eu vou vir a falar agora. Então assim, é um livro que ele acaba sendo de um certo modo caleidoscópico, né? É um livro de certo modo enigmático, é um livro que para muitas pessoas pode soar confuso, mas assim, garanto que você assistindo essa resenha acaba entendendo o contexto geral da obra, né? Como de costume, esse livro não vai dar grandes elucidações sobre o enredo, porque a minha ideia nunca é de estragar a surpresa da leitura, mas sim fazer algumas análises para deixar a leitura mais palatável. Então, na segunda fase do texto, é tratado mais a fase adulta da Joana. E é tratado o casamento que ela teve com um rapaz chamado Otávio. O Otávio tinha uma ex-noiva chamada Lídia. E essa Lídia, ela acaba sofrendo uma situação de estar envolvida num triângulo amoroso entre a Joana e o Otávio. Mas a própria Joana, ela reconhece a Lídia como uma ursa, né? Uma pessoa, um animal que tem pelos, um animal estável, maternal, que cumpre os papéis da sociedade, que a sociedade patriarcal espera dela, impõe a ela. E a Joana se reconhece como uma garça, um animal que tem plumas, que tem penas, que quer alçar voos, que não quer se fixar num único lugar, que não quer se estabelecer unicamente em um lugar, que tenha que ter uma existência que se resuma a manter a sobrevivência, a cumprir papéis estigmatizados da sociedade, a cumprir obrigações, a seguir rotinas. A Joana, ela não quer isso, né? A Joana, ela quer ser livre, ela quer seguir os próprios desejos. Mas em outros momentos, a Joana
ela também não parece não se conformar, parece que ela se demonstra confusa. Que será que eu tenho algum problema? Será que a sociedade está certa e eu estou errada? Tem até uma passagem que mostra, de certo modo, as fragilidades que ela tem em relação a esses desejos, né? Que no caso, na página 148 do livro da editora Rocco, tem uma passagem que ela diz o seguinte: o fato de eu não ter tido tardes de costura não me põe abaixo dela, suponho, a Lídia, né? Em relação a Lídia. Ou põe? Põe, não põe, não põe. Eu sei o que eu quero. Uma mulher feia e limpa, com seios grandes, que me diga: que história é essa de inventar coisas? Nada de dramas, venha cá imediatamente. E me dê um banho morno, me vista uma camisola branca de linho, trance meus cabelos, me meta numa cama, bem zangada, dizendo: o que então? Fica aí solta, comendo fora de hora, capaz de pegar uma doença. Deixe de inventar tragédias. Pensa que é grande coisa na vida? Tome essa xícara de caldo quente. Me levanta a cabeça com a mão. Me cobre com lençol grande. Afasta alguns fios de cabelo da minha testa, já branca e fresca, e me diz antes de eu adormecer mornamente: vai ver como em pouco tempo engorda esse rosto. Esquece essas maluquices e fica uma boa menina. Alguém que me recolha como a um cão humilde, que me abra a porta, me escove, me alimente, me queira severamente como a um cão. Só isso que eu quero, como a um cão, a um filho. Então você vê que a personagem tem suas fraquezas, suas dúvidas, né? As suas ansiedades, as suas lamúrias, né? Em relação às coisas que a vida lhe apresenta, sobretudo quando ela se vê nessa situação de ter se casado, de ter cumprido os papéis que a sociedade lhe impôs, os deveres que o patriarcado lhe colocou, mas ela não se vê feliz com aquilo. Então novamente vem aquela pergunta: e depois da felicidade, o que é que vem, professora? O que é que eu faço depois de ser feliz? Então o livro ele apresenta esses questionamentos, né? E sobretudo as dúvidas, os anseios pessoais da personagem, né? Da sua intimidade. Bom, esse livro ele ganhou o prêmio Graça Aranha de melhor romance. É um prêmio da época dedicado aos romances, os primeiros romances, né? Os romances de iniciação de cada pessoa. E quando esse livro foi lançado, em 1944, a Clarice Lispector não residia mais no Brasil porque ela acompanhava o marido, né? O Amaury Gurgel Valente, que era diplomata. Então, naquele momento, ela estava no exterior. E tem uma passagem interessante de um livro chamado A Procura de uma Coisa, também da editora Rocco, da autora Teresa Monteiro, que se propõe a fazer uma biografia da Clarice Lispector. E ali ela diz que tem uma carta que o Amaury Gurgel Valente escreveu para Clarice na ocasião da separação deles. E ele se coloca no papel de Otávio e coloca a Clarice no papel de Joana. Então ele reconhece que a Joana, na verdade, tem muito do que era a Clarice no casamento entre eles. Então, uma coisa muito interessante. Mas assim, fato é que em muitos momentos a Clarice diz que essa personagem Joana se vê alegremente triste, né? Alegremente triste porque alegre de ter cumprido os papéis, mas triste por não ver ali uma satisfação, né? Então é por isso que ela diz que essa personagem gostaria de estar perto de um coração selvagem, um coração que satisfaz as suas angústias e seus desejos, uma pessoa que não se contenta em cumprir atribuições, deveres, obrigações, rotinas, mas que quer alçar asas como aquela pluma, aquela garça que ela se imaginava com plumas e voar, mesmo que isso acarrete solidão, mesmo que isso traga abandono, mesmo que isso traga desalento. Pode ser que você seja feliz fazendo o que você deseja, o que você anseia, mas também sabendo que isso pode trazer dúvida e pode trazer incerteza, inclusive, tá? Então essa que é a mensagem geral desse livro, né?
de quebra de paradigmas, de transgressões de obrigações e papéis colocados. A Clarice Lispector, ela foi chamada em um certo momento de a Virginia Woolf dos trópicos, né? Esse livro, inclusive, tem inspiração da própria escritora britânica Virginia Woolf. A Clarice Lispector também sofreu influência do Franz Kafka, né? O existencialismo kafkiano, e também do niilismo de Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Então, assim, é uma obra bem enigmática, uma obra bem... Como a Clarice era uma obra bem misteriosa, né? É uma obra que gera muitas dúvidas e inquietações. E é isso. É um livro que eu recomendo fortemente. Não é uma leitura muito fácil de ser feita no primeiro momento, mas eu garanto que vocês vão gostar. E aí eu queria só dizer que a Clarice, ela faleceu no ano de 1977, um dia antes de completar 57 anos de idade, foi no dia 9 de dezembro, e deixou este legado de mais ou menos 25 obras, sendo 9 romances. Existem outros romances que são bem falados, que é A Hora da Estrela, que é o último romance que ela publicou em vida, no ano de 1977. E também existem aí recomendações para o livro A Paixão Segundo GH, e também um livro de contos que se chama Laços de Família, tá? Entre várias outras obras. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê aí com a próxima leitura. Tchau, um abraço.